Bom, vamos dar início aqui a reiniciar as nossas leituras, as nossas conversas com Lukács. Estamos aqui fazendo a leitura e comentando os prolegômenos para uma ontologia do ser social, de Jorge Lukács. Quer dizer, é um livro fundamental e leituras e comentários. Estou aqui com o professor Matheus de Castro, da Unesp de Assis, que está conosco nessa empreitada aqui, nessa leitura que é fundamental para que a gente possa estar desvelando categorias, principalmente do Lukács, nesses últimos momentos de sua vida, porque os prolegômenos foi o último escrito do autor. É um manuscrito, não foi... quer dizer, o autor ele não concluiu, ele não arredondou, mas é muito rico, e é isso que nós estamos tentando fazer através dessas leituras, tentando desvelar essas riquezas metodológicas, para que a gente possa estar tendo uma perspectiva ontológica da vida cotidiana, do ser social. É isso aí, vamos começar, Matheus? Vamos nessa. Vamos lá. Só para retomar para o nosso ouvinte aí, nós estávamos falando, na parte anterior, sobre a questão da ideologia do utopismo, e a relação disso com o estranhamento, e como ele até chegarmos na tragédia, a unidade necessária da derrocada pessoal do gênero humano aí que ele estava falando, do Shakespeare, enfim, ele vai retomar essas. Estou retomando isso porque agora ele realmente vai concluir essa passagem, Então, vamos lá à leitura. Para concluir, observemos apenas que a amplamente conhecida e bem-sucedida polêmica de Marx contra todo o utopismo tem seu fundamento no fato de que o comunismo só é concretizável como saída social do mundo social estranhado e estranhante, que o fim da pré-história humana só é concretizável sobre bases econômicas adequadas. Lembrando que toda a história humana, para Marx, até o comunismo, ainda é a pré-história humana. Nossas indicações querem apenas apontar, de maneira complementar, que o fator subjetivo dessa imensa transformação na história da humanidade tampouco tem caráter utópico. Ninguém negará que os momentos ideológicos aqui aludidos até agora só moveram minorias na vida prática da sociedade. Ouso afirmar, porém, que a força da irradiação humana de todo esse complexo ideológico sempre foi muito maior do que desejou reconhecer a erudição sociológica. E os grandes tempos revolucionários mostram sempre uma difusão rapidíssima de sentimentos assim orientados nas massas humanas, que se tornaram fator subjetivo da transformação. Tais saltos são fatos históricos. Da mesma forma, podem desaparecer costumes universalmente difundidos, entre parênteses, o canibalismo. E conhecimentos privilegiados e privilegiantes podem se transformar em propriedade social universalizada, entre parênteses, escrever e ler. Portanto, não há nenhum utopismo em prever que, numa transformação socialista da sociedade capitalista, numa efetiva passagem do socialismo autenticamente realizado para o comunismo, esses motivos ideológicos antiquíssimos, que no desenvolvimento até aqui ocorrido, que estão presentes de algum modo tanto nas ideologias superiores quanto nas inferiores, esse anseio humano por uma generalidade autêntica sejam chamados a desempenhar um papel decisivo na formação ideológica do fator subjetivo. Perfeito. Você quer comentar alguma coisa? Eu estou vendo aqui que ele faz um fechamento, Giovanni? E dentro daquilo que
de alguma forma a gente já vem destacando há um tempo, a gente acabou até escrevendo sobre isso, essa questão do fator subjetivo, da importância que o Lukács dá a esse fator subjetivo, que ela é comedida, né? Quer dizer, não é um fator determinante, não é um fator tampouco que vai resolver as questões, não é a partir da ideia, né? Até uma questão metodológica, nós estávamos conversando antes, mas ele se produz, né, em decorrência dessas transformações sociais, né? Quando ele está, até no comecinho ele fala lá, né, da passagem para o comunismo, se daria a partir do momento de um socialismo plenamente realizado, né? Quer dizer, a base material, ela tem que, a história tem que, nas suas relações sociais, tem que produzir esse fator subjetivo, né? Agora, a partir do momento onde ele se produz, ele tem uma força, né? Ele tem uma irradiação, como ele diz aqui, ele tem a sua importância, né? E ele ousa afirmar, né, que é uma força considerável, né? Mais considerável do que ultimamente se tem reconhecido dentro até da própria sociologia, ele coloca aqui, mas, enfim, poderíamos pensar até em outras ciências sociais, né? E aí ele coloca isso, né, como algo que nós devemos prestar atenção, sempre entendendo a sequência metodológica proposta pela forma como ele está compreendendo o desenvolvimento da realidade social, né, do ser social. Então, que é essas transformações, as relações se produzindo, né, o ser humano se autoproduzindo nesse processo. Mas o fator subjetivo como algo não desprezível, por isso a necessidade de compreender esse complexo da ideologia. Esse complexo da ideologia, ele é fundamental, e ele se articula com o complexo do estranhamento, né? Ele pode, como o estranhamento como um produto, né, as objetificações, modo de produzir, como diz o Lukács, tem o seu estranhamento lá nas origens já, né? Nós vamos produzindo esse estranhamento ao longo dos tempos históricos, né? Ele também está articulado a esse complexo ideológico. E ambos ressaltam esse fator subjetivo, né? Essa constante produção do ser humano, da autoprodução, né? Que ele vai estar produzindo, transformando a realidade, se transformando ao mesmo tempo, né, nesse processo, construindo as suas carências, né, novas carências humanas, como eles vão colocando, quer dizer, até chegar ao fato, como nós vimos, né, de uma sociedade invertida, que é o capitalismo e a manifestação dessa coisificação do agente humano, né, do homem, e da personificação das coisas, e o capitalismo se tornando aí, como você propõe lá no seu livro, do Sociometabolismo, né, do metabolismo social do capital, esse agente autônomo, né, esse sujeito, vamos dizer assim, né, que não é sujeito, mas enfim, que se apresenta como, né, se coloca como, se ele é posto como, né? Então, acho que o fator subjetivo aparece destacado aqui para o Lukács, né, e nos dá essa possibilidade de pensar a importância, como a gente estava conversando antes, da psicologia social na compreensão desses fenômenos atuais, né? É isso, Giovanni. Acho que esse fechamento aqui... Interessante. Eu só vou dar aqui uma complementada nos termos que o Lukács está utilizando aqui, né? Quer dizer, ele está colocando termos muito interessantes, né? Quer dizer, como é um manuscrito, então, às vezes, ele coloca muitas coisas concentradas ali que podem ser desenvolvidas e que, de um certo modo, expressa a riqueza de um pensamento, né, de um autor que, se vivesse mais, poderia estar contribuindo com muito mais, porque ele é uma elaboração muito fina essa que ele está aqui, né, do último Lukács. Ele fala aqui, por exemplo, ele volta a falar, e aí eu já começo a ver que isso é alguma coisa que nós temos que estar buscando entender, essa expressão nostalgia humana de uma genialidade autêntica, né? Quer dizer, ele concebe essa nostalgia humana. Eu tenho que ver, inclusive, no original em alemão. Nostalgia, né? Uma nostalgia. Nostalgia, você tem nostalgia daquilo que você
daquilo que você perdeu, daquilo que você nunca teve. É até interessante saber o que é que significa, né? Quer dizer, essa tradução eu tenho que estar verificando com calma, porque nostalgia, o que é nostalgia, né? Quer dizer, nostalgia humana de uma generidade autêntica, né? Quer dizer, alguma vez os humanos tiveram uma generidade autêntica, né? Quer dizer, como é que nós vamos ter nostalgia de uma coisa que nós nunca tivemos, né? Mas fica aberta aí essa questão, porque o autor ele tá colocando assim expressões que, que provocam assim esse pensamento. Isso que você falou, eu acho muito interessante, a questão do complexo ideológico, né? Quer dizer, um complexo ideológico que tem uma força de irradiação humana, né? Que, evidentemente, no caso do capitalismo, esse complexo ideológico, ele serve aos estranhamentos, né? Isso é que é interessante, essa relação entre estranhamentos e todo esse complexo ideológico, né? Esse complexo ideológico que Lukács diz, mostram sempre uma difusão rapidíssima nas massas humanas, né, de sentimentos assim orientados que se tornaram um fator subjetivo da transformação. Tudo bem, ele está falando aqui em tempos revolucionários. Nós vivemos em tempos contra-revolucionários. Então, basta apenas utilizar isso que ele falou, colocando aí um sinal contrário. O que significa? Significa que hoje nós temos um complexo ideológico, né, que é constituído por sentimentos, né, orientados a dessubjetivizar, né, dessubjetivação de classe, quer dizer, o termo que eu utilizo, né, quer dizer, você tem uma obstacularização da produção de um fator subjetivo de transformação, de mudança. Quer dizer, é a coisa do conformismo, da conformação, né? Quer dizer, um complexo ideológico a serviço do realismo capitalista, utilizando esse termo aí do Mark Fisher, né? Quer dizer, e quando a gente fala complexo ideológico, é interessante que o Lukács fala em sentimentos, né? Quer dizer, não são apenas ideias, são sentimentos, né? São processos de subjetivação, são sensibilidades, né? Quer dizer, aí já que tem uma função contra-revolucionária, ou seja, de deformação da personalidade, de impedir a formação de um fator subjetivo da transformação, né? Quer dizer, por exemplo, se a gente for ver o caso do identitarismo, é um complexo ideológico a serviço do estranhamento, dos estranhamentos, né? Quer dizer, de impedir essa transformação revolucionária da sociedade, né? Se a gente vê os valores hoje que você tem no mundo do trabalho, né? Empreendedorismo, né? Quer dizer, é um complexo ideológico que também tem essa função de estar impedindo, né, a formação de uma generidade não mais muda, né? Quer dizer, uma generalidade autêntica. Então, quer dizer, é um fator de formação ideológica, uma deformação ideológica, vamos dizer assim, de uma subjetividade revolucionária, né? Quer dizer, é muito interessante isso, porque o Lukács, ele estava numa época que ainda não tinha o neoliberalismo. Quando ele falece em 1971, você tem uma grande crise capitalista, né? Quer dizer, e não apenas uma crise do capitalismo, também é uma crise do socialismo realmente existente naquela época, no caso da União Soviética, né? Quer dizer, você tem uma crise geral do capital,
uma crise estrutural do capital que envolve não apenas os países capitalistas, mas também os países socialistas. Só que no caso dos países socialistas, Lukács ele tinha a esperança de que aquilo pudesse, né, as transformações, as mudanças que possam ocorrer naquelas sociedades, né, quer dizer, a luta contra a burocracia, a burocratização, aquelas sociedades, aquele socialismo, ele se transformasse em algo, né, que pudesse representar isso, né, vamos dizer assim, né, um salto, né, um salto, um salto histórico, né, quer dizer, um salto histórico, saindo né, de um socialismo com deformação burocrática para um socialismo, né, verdadeiramente democrático, né, mas o que não ocorreu, né, pelo contrário, né, a União Soviética ela acaba em 1991, né, você tem todo aquele leste europeu, quer dizer, vai ali se transformam, voltam, não dão saltos para frente, pelo contrário, dão saltos para trás, se tornam países capitalistas, né? E é claro que não acontece com Cuba, não acontece com a Coreia do Norte, não acontece com a China, mas acontece lá com o leste europeu, acontece com a União Soviética, né? Quer dizer, você tem mudanças, né? Então, quer dizer, com o neoliberalismo, ele pode ser considerado, né? Quer dizer, ele abre uma temporalidade histórica que é uma temporalidade contra-revolucionária, né? Nós estamos há décadas dentro dessa temporalidade, né? Quer dizer, toda essa força de irradiação humana, todo esse complexo ideológico, ele está a serviço dessa obstacularização, né, da formação do fator subjetivo, esse fator subjetivo que Lukács considerava como sendo, né, como já tendo uma base, quer dizer, a gente tem uma base econômica adequada, mas não tem um fator subjetivo à altura dessa base econômica adequada, quer dizer, que é né, nós não estamos, quer dizer, essa contra-revolução, ela impediu exatamente esse salto, este salto histórico. Lukács não viveu para ver isso daí, né? Seria muito interessante que um pensador como ele, se pelo menos vivesse mais 2 décadas, gente, seria uma coisa muito preciosa, porque com certeza ele avançaria em muita coisa em termos de percepção do que poderia ter ocorrido, porque, na verdade, ao invés de uma transformação socialista da sociedade capitalista, nós tivemos o contrário, né? Quer dizer, não se passou para um socialismo autenticamente realizado, né, para o comunismo, quer dizer, para algo que pudesse desenvolver essa generalidade autêntica, né? Então é isso. Eu acho que esse parágrafo ele é muito interessante porque ele já aponta essas categorias que fazem parte, né, do acervo lukáciano, né? Que é a questão, né, do complexo ideológico. Isso é fundamental estudar isso daí, né, e ver como ele existe na nossa vida, né, principalmente a juventude. Hoje nós temos uma juventude entranhada no complexo ideológico que alimenta os estranhamentos capitalistas, né, quer dizer, impede o desenvolvimento de personalidades, né, de personalidades autênticas no sentido de terem essa, né, de estarem orientadas, né, para uma generalidade, né, não mais muda, né? Pelo contrário, o que você tem os particularismos, né? Qual é o contrário da generalidade? O particularismo, né? Quer dizer, e a maior expressão disso é esse sentimento, né? Não é apenas uma ideologia, um complexo ideológico, mas é um sentimento, é um afeto, é uma sensibilidade identitarista, né? Que é a forma suprema do particularismo,
isso foi uma grande sacada do Capital. O Capital, ele alimentou nessas últimas décadas, na juventude, esse sentimento, né, do particularismo, né? Isso é estranhamento. Isso é estranhamento. Quer dizer, é um costume, né? Quer dizer, é como o canibalismo, né? O canibalismo, ele era um costume há séculos, né? Há alguns séculos a humanidade tinha como costume, né? Algumas tribos, mas não era só algumas, né? O canibalismo era um costume, né? Dos humanos, mas isso aí deixou, né? Deixou de ser um costume, desapareceu. Bom, ainda bem, né? Mas hoje nós temos costumes que estão aí, tanto quanto o canibalismo, são formas que impedem, né, esse desenvolvimento de uma generalidade autêntica, né? Quer dizer, que toda reflexão lukáciana vai nessa linha, né? Isso é próprio de Lukács. Nenhum autor marxista tem essa leitura de pensar essa dimensão da generidade, né? Algumas traduções falam em genericidade, né? Mas é generidade, né? Generidade quer dizer do gênero, né? Do gênero humano, né? Da, é, do ser genérico, né? Do ser genérico, utilizando a expressão aqui do jovem Marx, né? Que é de Feuerbach, né? Do ser genérico, né? Mas a generalidade é isso, quer dizer, o que nos diferencia, inclusive, dos animais, né? Quer dizer, o que diferencia dos animais é que nós somos a única espécie que é capaz né, de ter essa nostalgia humana de uma generalidade autêntica. Isso é muito interessante. Essa expressão lukáciana fica como dica aí para a gente investigar, né, o que significa essa nostalgia humana de uma generalidade autêntica, né? É como se cada um de nós tivesse essa possibilidade, né? Enquanto você for humano, você tem a possibilidade, né, de sonhar, né? Mas não é uma utopia abstrata, é uma utopia concreta, né? É um sonho concreto, né? De sonhar com uma generalidade autêntica. Né? Eu penso que eu estou que eu estou traduzindo, né, o pensamento de Lukács da forma como ele falaria. Não sei se você concorda, Matheus, mas eu estou interpretando assim, né? Enquanto nós formos humanos, né, nós temos essa possibilidade de sonhar com isso que Lukács chama de uma generalidade autêntica, né, que decorre da nossa condição de ser um animal que se fez humano por meio do trabalho, né? Quer dizer, isso é que é interessante, né? E quando se fala trabalho, se fala da praxis, né? Da praxis social, tem como o trabalho como modelo, né? A praxis, quer dizer, e isso é muito interessante, é o que coloca um elemento não abstrato, não aleatório, né? Não é utopia. A gente fala utopia aqui, o Lukács ele está lutando contra essa ideia aqui de que que alguém possa dizer que isso é uma utopia, né? Quer dizer, ele está dizendo não, isso aqui Marx lutou contra todo utopismo, isso aí não tem nada de utopismo, né? Você tem base material para isso, essa nostalgia, ela tem uma base material, tudo isso que ele está falando aqui, né? Ele tem uma base uma base econômica, vamos dizer, uma base econômica adequada. Quando ele fala base econômica, quer dizer uma base material. Eu acho que é isso, eu acho que eu falei demais, mas fica essa dica aqui de tentar ver como é que ele... Né, já é a segunda vez que ele fala em nostalgia. Eu vou perseguir aqui depois no texto, colocar outras vezes que ele fala em nostalgia e ver o termo em alemão, no original, se na verdade a tradução está adequada. Giovanni, sobre a nostalgia, aí eu fico pensando, né? Em tudo isso que você disse, concordo, mas me vem outras coisas à cabeça também, né?
A gente sempre, quando vai pensar o fascismo, né, essas manifestações particulares do fascismo, momentos históricos e tudo, muito da análise marxista vai no sentido de observar um anseio da população por transformações na sua vida cotidiana, enfim, transformações para melhor, porque, enfim, não consegue atender efetivamente suas necessidades, suas carências, e precisa de uma transformação. Na história, a gente, em os momentos mais graves disso, vem da impossibilidade do socialismo ter dado uma resposta, né? Por exemplo, se a gente pensar no fascismo europeu, as dificuldades encontradas pelos partidos socialistas da época, isso não é uma análise minha, isso está lá agora me fugiu o nome do secretário do Partido Comunista, mas enfim, Dimitrov, né, que fazia aquela análise de que o fascismo na Europa se desenvolve pela impossibilidade do socialismo de dar respostas efetivas à população, no sentido de transformar a sua realidade. E aí esse desejo de transformação acaba se voltando de uma forma através do ódio, enfim, através dessa contra-revolução fascista, né, que aparenta ser uma transformação que tem como objetivo a transformação da vida do povo, mas que na realidade é a manutenção de forma mais violenta, ainda mais grave, do autoritarismo, da exploração, enfim, né, das pessoas e tudo mais. E aí a gente pensa também aqui, né, me lembrando até do seu livro lá do Estado Neoliberal Brasileiro, das revoluções pelo alto, né, do transformismo e todas essas coisas que levam, né, depois de muitos anos de governo de esquerda no Brasil, a uma contra-revolução com matizes fascistas, né, que muita gente chama de fascismo, enfim, aí tem a grande discussão se é fascismo, enfim, como nomear essas coisas, né, mas enfim, os matizes fascistas estão aí, né, e fala dessa impossibilidade, né, das revoluções pelo alto de efetivamente concretizar. E aí eu fico pensando assim, o fascismo, sempre que ele volta, né, ele volta com essa coisa também de uma nostalgia, né, de uma nostalgia de um passado, né, de um passado romântico, né, é romantizado isso, né, essa coisa de que antes a vida era melhor, a vida, seja porque os costumes eram mais rígidos, porque havia um governo melhor, porque havia, então essa volta a uma vida lá do passado, que tinha outros valores, que era da roça, o que era isso, o que era aquilo, era uma vida melhor, né? Então aqueles valores precisam voltar, né? Então esse apontar para um passado, né? Então quando o Lukács coloca de uma nostalgia, me fica essa questão, ele apontando para o passado, né? A nostalgia como apontar para o passado. Por quê? Né? Uma nostalgia de uma genialidade no passado, sendo que o trabalho no ser social é uma perspectiva de futuro, no sentido da pré-ideação, da produção de simbólico, da produção de desejo, enfim, de toda a produção teleológica que surge com a consciência no trabalho, que aponta para o futuro, né? É uma outra relação no tempo, não é mais o nexo causal do passado para o presente. Não é só esse nexo agora que rege o movimento da realidade social. A realidade social, ela insere a teleologia, ela insere esse momento, né, da intenção humana, do agir humano, da praxis humana, que passa a compor essa realidade, né? E essa intenção, ela é a intenção de uma predileção, daquilo do projeto, daquilo que eu projeto colocar na realidade, né? Então, a produção de uma generidade autêntica, ela estaria nesse sentido, no sentido que vem pela frente, no sentido daquilo que eu posso produzir através do trabalho, né? Movimentando nexos causais, enfim, a realidade material e a constituição de um mundo onde a generidade pudesse ser autêntica, onde nós superaríamos o estranhamento, enfim, né? Não sei se eu me fiz entender, Giovanni, eu estava tentando imaginar essa ideia de uma... por que Lukács usa esse termo, nostalgia, que remete ao passado, né?
sendo que ele coloca a coisa no sentido de um futuro, né? Quer dizer, a importância da atividade de transformação, de adaptação ativa e consciente do ser humano, que é o trabalho, ele aponta para o futuro, construindo o presente, e não o futuro construindo o presente, assim como o passado, obviamente, que as relações causais não desaparecem, mas esse elemento novo que o humano coloca, né, na realidade, o elemento do futuro, essa instância do tempo que não tinha na natureza, né, não havia nesse metabolismo natural. Quando entra o metabolismo social, sim, nós temos esse apontar para o futuro, né? Então, por que o Lukács coloca essa nostalgia, né, apontando para o passado? Não sei se ficou claro o meu pensamento Não, agora. é perfeito. Você falou uma coisa aí que é fundamental, né? Quer dizer, nós somos, quer dizer, nós temos essa condição, né, existencial, né, que eu tive pesquisando aqui, a palavra em alemão é nostalgia, que é utilizada aqui pelo Lukács, é Sehnsucht. Sehnsucht tem, filologicamente, né, tentei aqui fazer uma análise filológica do termo Sehnsucht, realmente ele é muito rico, ele revela muito, tem muitos elementos aqui densos do lexo germânico, né? Tem uma espessura histórica, literária e filosófica que atravessa desde a mística medieval até o romantismo e a filosofia moderna. Olha que interessante, porque ele pode ser traduzido por ansiar, desejar intensamente, ter saudade profunda, né? E também pode significar vício, dependência, quase uma doença aditiva, né? Suchtkrankheit é uma coisa muito curiosa. O alemão aqui ele dá e deriva do verbo suchen, procurar, buscar. E tem dois vetores. Isso que você falou é interessante, porque essa palavra Sehnsucht, nostalgia, tem dois vetores. Primeiro, uma tensão desejante, né? E segundo, uma busca compulsiva ou estado de carência estrutural. Sukt, né? Sukt, até falando assim, sukt a gente já imagina sugar, né? Algo que é algo mais radical, né? Um desejo que se torna condição existencial, quase patológica. Um impulso que não se satisfaz porque seu objeto é, em certo sentido, impossível ou indeterminado, né? Ele diz que esse termo foi utilizado muito por Novalis e por Goethe, né? Sehnsucht designa uma relação com o infinito, com o absoluto, com aquilo que transcende a experiência imediata. Então, isso é muito interessante. Nessa época do imediatismo, Lukács está falando em Sehnsucht, realmente ele está falando de um desejo, não é um desejo por algo determinado, mas um anseio pelo que está além de qualquer determinação. Então, é um desejo sem objeto fixo, né? E aqui vai se fazendo toda a divagação em Goethe, em Hegel, esse termo Sehnsucht, a Sehnsucht moderna poderia ser compreendida como uma estrutura afetiva do estranhamento, uma tensão entre indivíduo e totalidade social, uma forma subjetiva correspondente à autonomização das relações sociais. Quer dizer, se nós formos verificar, né, numa simples palavra, o que o Lukács está colocando é uma tensão nesse movimento que nós sabemos que é o movimento do desenvolvimento da generalidade, né, de uma generalidade não mais muda para uma generalidade autêntica. Esse movimento ele é caracterizado por essa tensão, por essa unidade contraditória entre desejo, falta e busca compulsiva, né? E que ele pega isso em termos mesmo de vamos dizer, ele está forçando, embora ele diga que não, né, quer dizer, não tem uma dimensão utópica. O utopismo, aquilo que o Marx se posicionava contra o utopismo. Por que não tem essa dimensão
utópica, porque quando o Lukács utiliza, ele utiliza no outro sentido, ele utiliza no sentido do ser humano que possui uma generidade, né, que o termo em alemão Gattungsmäßigkeit, que é a nossa essência enquanto espécie social, quer dizer, essa posição. Lukács, ele representa, é um dos maiores representantes do marxismo humanista, né? No sentido de que ele reconhece que existe uma essência humana, mas o que é a essência humana? É ter essa capacidade de nostalgia. Nostalgia do quê? Da generidade autêntica, né? Então, essa nostalgia, ela diz respeito a um ir além da mudez, da cotidianidade, dessa imediaticidade, entendeu? Quer dizer, essa dimensão da generalidade autêntica, ela está ligada, de um certo modo, aí à categoria do trabalho, né? Porque o trabalho, ele é exatamente isso. O trabalho, ele é, vamos dizer, a gente pode até dizer, o trabalho, ele é uma praxe da nostalgia, né? Quer dizer, o trabalho é uma praxe da nostalgia. Por quê? Porque ele diz respeito a algo que você colocou, que eu achei muito interessante. Ele não diz respeito apenas ao passado, né? Ele diz respeito a um futuro, a uma futuridade, quer dizer, nostalgia do futuro. A gente vai pensar, é só para você ver a riqueza dessa discussão, porque você está lidando com algo que ainda não foi realizado, né? Se você está lidando com algo que não foi realizado, você não está lidando com algo do passado, você está lidando com algo do futuro. Agora, não foi realizado, não no sentido que você possa ter uma utopia, algo que você não tem um vínculo com a condição existencial. Tem um vínculo com a condição existencial, né? Quer dizer, com a condição existencial da espécie humana, da única espécie que trabalha, né? A única espécie que trabalha. A única espécie que trabalha que é capaz de nostalgia, né? Os animais não têm nostalgia. Eles sequer têm essa seta aí da temporalidade, né? Passado, presente, futuro, né? Vamos dizer, a futuridade. E aí entra a questão, Matheus, só concluindo, porque a especulação se deixa aqui corre solta, essa questão da futuridade, que você colocou muito bem, ela, de um certo modo, é o ponto aonde está se corroendo na juventude, né? Porque é um sistema que ele está, quando você lida com a questão do imediatismo, que é um complexo ideológico também, tanto quanto o identitarismo, né? Quer dizer, a gente tem que mapear esse complexo ideológico dos estranhamentos. Então, um ponto dele a gente já viu, identitarismo, né? As formas que assume, né, de particularismo. Mas a outra questão é a questão da imediaticidade, do imediatismo, né? Que aí entra a questão do pragmatismo, que é muito comum numa juventude que ela é formada para não pensar no futuro, né? Quer dizer, é uma juventude carente de futuridade. Então, significa que aí você está corroendo essa nostalgia, né? Essa nostalgia. Você está corroendo essa possibilidade de uma consciência plena e autêntica de pertencimento à humanidade, ao humano, à generalidade, né? Aquilo que eleva a espécie, entendeu? Aí entra uma questão que em Lukács, por exemplo, né? O que é que eleva a espécie? O que é que eleva o humano, né? Quer dizer, o que é que o animal é incapaz, né? O animal é incapaz de arte, de ciência, de ética, que são tudo valores que estão sendo corroídos pelo capital, né?
e que o Marx colocava lá na questão do trabalho estranhado, né? O trabalho estranhado é aquilo que você é reduzido a animal, né? A animalidade, né? O que é animalidade? É você ver no imediato, né? É você não ter desejo, você tem instinto. Então, quer dizer, são questões muito interessantes de que a juventude ela está imersa na vida cotidiana muda, alienada, porque não consegue exatamente essa conexão, né, capaz de superar a mudez da cotidianeidade e buscar uma vida que não seja apenas sobrevivência, mas expressão da riqueza humana. Aí, olha só, buscar uma vida que não seja apenas sobrevivência, quer dizer, é algo que a gente vê hoje no mundo do trabalho. É vida reduzida àquilo que eu tenho dito, né, o sobrevivencialismo, né? Quer dizer, isso é uma forma de estranhamento. Você tem um complexo ideológico que alimenta isso, onde as pessoas têm que apenas buscar sobrevivência. É até colocado como valor positivo, né? Você ter salário, você ser mercadoria, ter, né? Quer dizer, no Brasil, que esse capitalismo dependente, que é um país de miseráveis, aí, imersos no sobrevivencialismo, realmente você não tem condições, né, de você ter essa, né, realizar essa possibilidade, que ela fica aí como se fosse uma, né, como se fosse, vamos dizer, essa tensão desejante, né? Porque, segundo Lukács, isso não elimina, né? Quer dizer, o fato de você estar imerso no sobrevivencialismo, isso não elimina que ali e acolá você tenha, né, apareça essa dimensão, né, essa dimensão aonde você consiga ter esses sinais, né, sinais de que pulsa, né, você tem aí uma nostalgia, né, em termos desse termo, né, em alemão, né, esse termo em alemão, nostalgia, com todo o significado que ele possa ter, né, porque o Lukács, ele tem, não é que ele é otimista, mas ele acredita o seguinte, de que você tem a barbárie, sim, a barbárie ela é a profundidade dessa alienação, né, mas ela não elimina essa nostalgia, essa tensão. A questão é saber como é que ela é canalizada, onde é que ela está presente, como é que ela se manifesta, né, na sua forma contingente, né? Onde é que você tem essa fagulha, né, de que, dentro de uma perspectiva de um marxismo humanista, sempre vai existir, né? Quer dizer, você tem outros marxistas que dizem que acabou, apagou de vez, não tem mais jeito, né? Mas Lukács, ele na leitura que eu faço, né, o capitalismo, ele todo dia ele tenta alimentar esse complexo ideológico, né? Ele reproduz isso, é como se fosse uma guerra, né? É uma guerra contra essa nostalgia, né? Essa nostalgia de uma vida, vamos dizer, o Lukács, ele tem um termo que é uma vida plena de sentido, né? Eu não sei se você conhece esse termo lukáciano, tenho que ver como é que é esse termo em alemão. Uma vida plena de sentido, que é exatamente isso, a genialidade autêntica. Ele acredita, enquanto formos humanos, haverá possibilidade da superação, porque as condições, as bases econômicas, elas já estão dadas, né? Nós não vivemos numa sociedade antiga, feudal, pelo contrário, né? É por isso que o complexo ideológico ele tá como se uma máquina de guerra, como se fosse um míssil todo dia contra a juventude, né? Porque a juventude é que, na verdade, é o grande objeto, né? Sempre foi, desde a década de 1960, né? Isso é interessante, que a juventude, ela sempre, desde a década de 1960, a juventude se tornou o alvo principal
né, dos mísseis, dos drones aí que o capital manda aí para, né, essa ideologia, esse complexo ideológico dos estranhamentos, né, para manipular através das mais diversas formas ideológicas, né, utilizando para isso todo esse potencial que o sistema tem, né, Giovanni, é isso. e aí ele fala aqui, né, numa partezinha bem pequenininha do texto aqui, ele fala assim, né, o seu Hamlet, falando de Shakespeare, o seu Hamlet, depois de ter uma visão de espaço de ação que lhe é prescrito em sua vida futura, diz: o tempo saiu dos trilhos, vergonha e desgosto que eu tenha vindo ao mundo para endireitá-lo, né? Quando ele se refere à tragédia. E essa questão do jovem, né? O jovem diante de um mundo que saiu dos seus trilhos, dos mísseis que você está falando aí, né? Dos mísseis. E essa perspectiva de um futuro trágico, né? É interessante, isso daí é interessante. Matheus, deixa eu te perguntar, eu acho que não dá mais tempo para a gente fazer uma leitura do próximo parágrafo, não, né? Sim, vamos terminar. A gente termina por aqui e que o público continue aí acompanhando essas conversas, nada utópicas, né? conversando com Lukács aqui. Até a próxima semana. Até a próxima, Giovanni. Um abraço. Um abraço, tchau. Tchau, tchau.